Você sabia que não existem duas crianças com autismo iguais? Mesmo que compartilhem o mesmo diagnóstico, muitas vezes o mesmo nível de apoio, de suporte, elas podem ser completamente diferentes. Elas podem ter habilidades diferentes, comportamentos, as necessidades diferentes. Então, cada sujeito com TEA é único. E hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre o que torna, então, cada pessoa com TEA tão única, tão especial e por que é tão importante a gente entender sobre isso, a gente perceber isso, mapear isso de certa forma, né? Para que a gente possa então oferecer um apoio verdadeiramente eficaz e respeitoso para nossa criança. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Fábia Lumertz, neuropsicopedagoga, especialista em TEA, e aqui nesse canal a gente conversa sobre desenvolvimento infantil, sobre desenvolvimento neurodivergente, sobre aprendizagem e especialmente sobre o transtorno do espectro autista. E se você já me acompanha, já sabe, aqui a informação é de qualidade e é instrumento de transformação. O TEA, ou transtorno do espectro autista, é uma condição, gente, do neurodesenvolvimento que vai afetar especialmente, né, esses dois grandes grupos, assim, de questões, que é a comunicação social, ou com seus déficits, né, e a questão dos comportamentos restritos, né, interesses restritos, comportamentos repetitivos. Mas, gente, a forma como esse sujeito se apresenta ao mundo, ele vai ser único dessa pessoa. Então, o ponto-chave aqui é que o autismo, a gente está falando de um espectro, né? Como é que a gente vai entender melhor esse espectro? A gente vai pensar num guarda-chuva. Então, né, um guarda-chuva, ele é amplo e embaixo dele tem um grande espaço ali, né? É um objeto com uma função, claro, né? Mas aqui ele vai entrar para a gente poder fazer esse paralelo aí de entendimento, então, sobre o que está embaixo desse guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva, a gente vai ter um conjunto de sintomas. Só que esse conjunto de sintomas, ele vai se manifestar de formas muito diferentes em cada sujeito. Então, a gente vai ter intensidade de sintoma diferenciada, a gente vai ter tipos de sintomas, né? Então, a gente vai ter uma criança com determinado sintoma muito intenso, muita dificuldade de comunicação social, uma criança que não vai ser oralizada, né, que a gente vai ter que buscar outras alternativas de comunicação, e a gente vai ter sujeitos que conseguem usar essa comunicação oral, vão ter fala, vão conseguir contar, narrar coisas, né, dizer do que querem, o que está incomodando eles, né. Então a gente vai ter dentro disso, dessa questão do guarda-chuva, né, dessas possibilidades então de manifestação de sintomas, a gente vai ter uma gama muito grande. E por isso, gente, cada pessoa com autismo é única, cada criança com TEA é única. Acerca dos interesses, então, restritos, né, dos comportamentos repetitivos, a gente vai ter uma criança interessada especificamente em dinossauros, e a gente vai ter uma outra interessada na roda do carrinho. Então, a gama embaixo desse guarda-chuva de intensidade, tipos de sintomas, intensidade desses sintomas, formas de manifestação desses sintomas, ela é extremamente variada. Por isso, essa analogia com o guarda-chuva, né? Porque embaixo dele a gente vai ter, então, toda uma gama, né, de sintomas, de formas de manifestação, né? Dentro da perspectiva de que cada sujeito com TEA é único. Então, as manifestações e intensidade de sintomas, elas vão variar, né? Vão ter crianças muito sensíveis a sons, muito sensíveis ao toque, vão ter crianças com baixíssima sensibilidade ao toque, baixíssima sensibilidade a sons, que muitas vezes vão buscar, então, esses contatos, né? Vão buscar daqui a pouco um barulho alto, assim como tem outras que vão ficar, né, vão entrar assim num modo quase desesperado quando aparece um som alto, quando tem um som alto próximo a elas, enfim, né. Então, nessa perspectiva de guarda-chuva mesmo, né, de ter então, sob uma espécie de guarda-chuva, analogicamente, né, toda essa intensidade e tipos de sintomas se manifestando, a gente vai ter então cada sujeito com TEA único,
especial e com suas necessidades específicas. Então não existe uma única forma de ser, né, com transtorno do espectro do autismo. Existe o transtorno e existe o sujeito, né, que vai ter os seus sintomas, as suas manifestações e que nós temos que ir então ao encontro disso para entender o nosso sujeito único. Então, o que está dentro do espectro? Entre os sinais mais comuns, então, a gente vai observar as dificuldades na interação social, como evitar o contato visual ou manter esse contato visual por um tempo muito curto, um contato que desvia em questão de segundos, uma dificuldade de entender, então, as normas sociais de cada ambiente, né? Isso está, né, pode estar dentro, então, do espectro do autismo. As alterações na comunicação social, desde um atraso de fala, uma fala diferenciada, dificuldade de manter uma conversação, de iniciar uma conversação, assuntos muito restritos, muito específicos, até a não oralização, né? Até casos em que o sujeito não fala ou fala palavras soltas. Então a gente vai ter assim uma alteração importante na comunicação social. Sim, isto pode estar dentro do espectro do autismo. Os comportamentos repetitivos, os interesses restritos, né? Como a gente já comentou em outros vídeos, o girar a rodinha do carrinho, o ficar olhando o ventilador, né? Ou o solicitar que a família coloque, por exemplo, um final de filme na tela, né, da TV, enfim, e repetir aquilo, né, ou a abertura de um filme, ou trechos específicos de música. Então, isso tudo são comportamentos repetitivos, né, são interesses restritos que se enquadram no espectro do autismo. A sensibilidade aumentada ou diminuída aos estímulos sensoriais, né, também isso se enquadra. A criança que qualquer barulho fora, ela fecha os ouvidos. Ou ela tem alterações gravíssimas, muitas vezes, a barulhos específicos, a um tom de voz muito fino, a música X, a ponto dela ficar ansiosa e ter manifestações corporais, né, de dar alguns gritos às vezes, né, de choro, de aumento de estereotipias, né, de ficar fazendo estereotipias repetidamente, justamente por estar muito incomodada e tentando se regular muitas vezes. Então, essas questões, assim, isso sim está dentro desse espectro do autismo, ou pode estar dentro. Resistência, uma resistência rígida à mudança de rotina, como já comentamos em um outro vídeo, no sentido assim, teve que mudar o caminho para levar para a escola e essa criança se desorganiza, né? Foi trocado um móvel de lugar, a criança se desorganiza. O horário do almoço, né? Enfim, atrasou muito o almoço e essa criança fica inconsolável, né? Todos esses podem sim e são sintomas de autismo. Quando eles estão juntos, quando tem uma avaliação, que a gente vai falar já já sobre isso também, né? Mas isso sim, gente, isso está dentro do espectro do autismo. Então, esses sinais, quando presentes conjuntamente, com certa intensidade, aparecendo desde a infância, podem sim caracterizar transtorno do espectro do autismo. Mas o que não se enquadra, então, nesse espectro do autismo, tá, gente? O que não se enquadra, não fecha, tá? Uma criança tímida, tá? Uma criança tímida que na escola às vezes quase não fala, aquela criança que tenta passar imperceptível porque ela não quer ser chamada, ela não quer ter que se colocar no grupo, ela não quer ter que responder, né, uma pergunta lá, ou falar o tema em voz alta no meio dos colegas, ou fazer uma leitura. Quando tem muita gente em casa, que não são muito próximos, essa criança dá um oizinho porque a família solicita, mas ela tenta se retirar porque ela não quer esse engajamento, ela é tímida. Mas em casa, quando ela está com a família, ela fala, ela conta coisas, ela expressa seus sentimentos, seus pensamentos. Isso não está no espectro, gente. Isoladamente, isso não é TEA, né? Isoladamente, isso é a personalidade de uma criança em desenvolvimento que é um pouco mais tímida. Somos todas diferentes, né? Vai ter pessoas expansivas, pessoas mais introspectivas, né? Essa é a nossa natureza humana, né? Isso faz parte da nossa humanidade. Outras questões, gente, assim, por exemplo, um atraso de fala isolado, né? A criança, ela tem comunicação,
ela sabe dizer do jeito dela, enfim, apontando, pegando, né? Ela sabe demonstrar o que ela quer, ela entende o que os outros falam, ela se comunica nesse sentido do entendimento, comunicação receptiva, né, que a gente fala. Então ela entende o que ela está recebendo de comunicação dos outros, né? Ela está dentro, assim, do esperado para a idade, dos chamados marcos de desenvolvimento, né? Ela só está com uma fala atrasada. Claro que tem que ser investigado, tem que procurar profissionais, pediatra, fonoaudiólogo, enfim, da área, que vão ver, né, o que está causando esse atraso, se existe um motivo, se é só falta de estímulo, enfim, né? Não é disso que a gente trata aqui nesse momento. Mas o ponto é um atraso de fala isolado, né? O atraso de fala, ele pode ser um dos indicadores de TEA, mas isoladamente, sem nenhum outro sintoma, bom, a gente tem que investigar outras coisas, né? Procurar outros profissionais, né? E averiguar, obviamente, né? A gente não deixa um atraso de fala assim e não se faz nada, não. Só que não seria isoladamente atraso de fala, não seria TEA, tá, gente? A possibilidade é muito ínfima, né? Então, isso já não se enquadraria dentro dessa perspectiva que a gente colocou aqui. Interesses restritos, tá? Na infância, gente, é muito comum a criança ter interesses fortes, né? Então, um interesse forte, por exemplo, por dinossauros, por super-heróis, por, sei lá, boneca X, Y, né? Pela atividade tal, né? Isoladamente, novamente, a gente não está falando de um TEA, a gente está falando de uma criança em desenvolvimento. Claro, se o interesse for persistente, se ele prejudicar, enfim, a funcionalidade, o convívio social, a gente busca ajuda também. Mas isoladamente, a gente não está falando de TEA daí, a gente está falando de alguma outra condição ou apenas de um desenvolvimento neurotípico que passa por fases e tem muitas fases em que os interesses realmente eles são bem específicos, né? Depois essa criança muda de interesse, né? Porque ela está se desenvolvendo e a vida segue, né? Então, para fechar, né, dentro dessa perspectiva do que está dentro, então, do espectro, a gente tem que ter um conjunto de sintomas com intensidades persistentes e iniciando na infância. Questões isoladas, né, gente? Atraso de fala isolado, sem mais nenhuma outra condição que sugira TEA. Um interesse, por exemplo, em super-heróis, em dinossauros, isolado, que não está prejudicando essa criança e que seja específico, a gente não estaria falando de TEA, né? Enfim, né, essas questões do atraso de fala, da fala específica sobre um assunto em algum momento da infância, por algum interesse, né? A gente está falando de uma criança em desenvolvimento, então, tá? Para ser TEA, a gente tem que ter essa condição de vários sintomas, com intensidades, né, se manifestando e com início na infância. Além disso, gente, o diagnóstico de TEA, o melhor é que ele seja feito por uma equipe multidisciplinar, né, onde vai ser observada, então, toda a história clínica dessa criança, os sintomas e algumas avaliações padronizadas específicas de desenvolvimento infantil e de TEA. Então, nós temos muitas avaliações padronizadas para a população brasileira, né, inclusive, que marcam, então, esses marcos do desenvolvimento, e a gente vai ter, então, um panorama do desenvolvimento dessa criança, onde a gente vai conseguir, então, né, ter esse entendimento de se enquadrar ou não no espectro do autismo, e tem avaliações que são específicas para a TEA. E aí a gente busca, então, profissionais habilitados, né, que são conhecedores, que têm formação nessas avaliações, para fazer, então, toda essa avaliação, todos esses encaminhamentos aí, né, todo o ordenamento, então, desse conjunto de coisas, né, histórico clínico, as observações e as avaliações, né, por profissionais habilitados que vão, então, montar todos esses pontos, né, para chegar ou não a um diagnóstico de TEA. Então, gente, por que cada criança com TEA é única, mesmo compartilhando um mesmo diagnóstico? Né? Por que, gente? Isso acontece porque a gente vai ter os níveis de suporte, então, né? A gente vai ter uma criança com TEA, nível 1 de suporte, a gente vai ter uma com nível 3. Isso faz com que ajuda nessa diferenciação do sujeito, né?
esse sujeito com TEA, ele é diferente. Ele é diferente por quê? Porque o nível de suporte é 1, o nível de suporte é 2, é 3, né? Essa criança vai ter uma comorbidade, ela vai ter um TDAH, um déficit de atenção, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade associado. Ela não vai ter, ela vai ter um distúrbio de sono, ela vai ter um transtorno de ansiedade, né? São muitas as possibilidades e, especialmente, ela vai ter as suas habilidades, né? Que são únicas. Então, é um sujeito que está, então, pensando agora, né, no que se enquadra no espectro do autismo, é um sujeito que está no espectro, mas ele é único, ele vai ter seu nível de suporte, ele vai ter ou não suas comorbidades, ele vai ter suas preferências, seus gostos, seu tempo, seu ritmo, né, suas habilidades únicas, ele vai estar numa família única, num ambiente único, então, esse sujeito, ele sim, vai ser único, gente. E além disso, a gente vai ter o ambiente, tá? Então, um ambiente de acolhimento, um ambiente onde as intervenções vão ser proporcionadas, né? Tudo que acontece com essa criança, gente, lá da casa, de como funciona lá dentro, até as intervenções, né, as terapias, a escola, né, gente? Tudo isso vai fazer toda a diferença no desenvolvimento da nossa criança. E me conta aqui nos comentários, então. Vou adorar saber da sua experiência, responder suas dúvidas. Você já sabia disso? Você já estava inteirado desses assuntos? Como é que é isso para ti no teu dia a dia de familiar, de professora, de terapeuta? Vai ser muito legal a gente fazer, então, esse compartilhamento de informações. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos continuar aprendendo juntos sobre o TEA. Cada criança com TEA é um universo a ser descoberto, acolhido e respeitado. Quando entendemos que o autismo está sob um guarda-chuva de possibilidades, passamos a ver potencialidade e não limites. Obrigado pela sua presença e por estar aqui comigo. Até o próximo vídeo.